meus amiguinhos, bem-vindos ao Pipocando! Viradinha de olho, hein? Gostei. Gostou? Pra quem vive entrando numa fria, a gente vai falar aqui das enrascadas em que os personagens escaparam, ó, por pouco. Isso porque agora a gente tem aqui as pipocas da Yoki, que são na medida, então não tem ocasião melhor pra falar dessa galera que escapou por um tris. E pra adiantar, eu já quero falar que é óbvio que vai ter spoilers aqui. E aquele botão de spoiler não funciona direito. Então, se você não quer ver spoilers, fecha o olho na hora que passa os spoilers. Na hora que você ouvir, você põe a mão no ouvido e faz lá. Ó, todo filme tem aquela cena pra lá de tensa em que um personagem com certeza vai se dar mal. Não, nesse momento eu até fico, ai não, vai dar errado. Mas aí de repente ele se salva bem na hora H. Inclusive, galera, é uma das regras básicas do terror que já fez o público pular das cadeiras com algumas cenas absurdas. Ó, o exemplo mais recente e atual é o fenômeno It a Coisa, que apesar da produção não apelar muito pra essa técnica de jump scare, tem assim algumas saídas um pouco assim... Não, tem os... E mesmo não sendo uma história totalmente de terror, o filme conta com momentos assustadores em que as crianças quase não escapam do Pennywise. Assim, não tão assustadores quanto os maiores filmes de terror do nosso século, mas bem assustadores. Além de cada jovem sofrer individualmente na mão, né, da coisa, a cena com eles juntos na casa merece aqui um destaque, casa abandonada, assustadora. Não põe a mão na coisa, tá? Depois do Pennywise fazer uma tortura psicológica nos garotos, ele tenta matar o Ed, que é salvo bem a tempo quando o Bill e o Rich aparecem. Quero lembrar que essa casa mal assombrada, ela me lembra muito aquela animação, sabe? Casa Monstro. A Casa Monstro, porque ela tem um estilo quase de cartoon, assim, ela quase que não mixa muito com a realidade daquela cidade, sabe? Ela é meio, tipo, uma casa dessa no meio do... Ela destoa pra caramba, ela parece que ela é uma casa, fantasiosa, casa fantasiosa, ela é meio fantasiosa. E quando eles também iam rodar na mão do palhaço, a Beverly chega bem na hora certa, cara, e atravessa a cabeça dele com uma lança. E se você tá gostando dessa lista, já deixa o seu like, ajuda muito a gente grava muito, né, Bock? Nossa, eu tô cansado demais, galera, a gente se esforça bastante. Bora? Bora. Continuando no terror, outro exemplo perfeito é o reboot de Evil Dead, em que o protagonista foge do tinhoso várias vezes e na mesma cena. Bom, essa história segue o mesmo conceito do original de 81 e mostra um grupo de jovens que acabam despertando forças malignas no meio da floresta. Quem nunca? Eu já despertei forças malignas no meio da floresta. Eu já tentei, mas ela não despertou. Fale com seu médico. Eu falaria. No final, a coisa ruim literalmente sai das profundezas da terra e começa a perseguir a Mia, mas ela se mostra mais lisa que sabonete e escapa. Bom, a moça por pouco não é pega dentro do carro, depois se arrasta até uma toca, fica escondida na cabana e quase é esfaqueada por essa criatura maligna lá dentro. E se não bastasse fugir disso tudo, a guria pega uma motosserra, volta pro carro e espera o demônio aparecer pra decepar as pernas dele. Eu acho interessante pegar uma motosserra pra matar um demônio, a gente que não estudou mesmo o que são os demônios. Tá, beba água benta! Faz uma piada, pá. Me dá logo essa água aqui. Eu quero ver tu beber essa água aqui, benta. ó. Beba logo. Só que mesmo depois de ser fatiado, o capeta tomba o carro em cima da Mia e de novo ela consegue escapar da morte, apesar de prender o braço nessa situação aí. Mas quando parecia que a jovem ia pro saco outra vez, ela arranca o próprio braço a tempo e se vinga cortando o Satanás em dois. Eu prefiro a minha cama. Eu queria muito dar uma mãozinha pra ela. Face on this motherfucker! E pra gente não se perder citando milhares de filmes de terror, vale lembrar aqui que a ação é outro gênero cheio dessas cenas aí de tirar o fôlego em que alguém escapa por pouco. E o maior exemplo disso, ou um dos maiores exemplos, é a franquia 007 do tio James Bonderson, que é o maior campeão em escapar na medida certa das enrascadas. E algumas delas até se tornaram clássicas a ponto de influenciar centenas de outras produções, como o Laser no elogiadíssimo 007 contra Goldfinger. I think you've made your point, Goldfinger. Thank you for the demonstration. Choose your next witticism carefully, Mr. Bond. It may be your last. No terceiro capítulo da série, o espião enfrenta um contrabandista fascinado por ouro, mas acaba dando mole e é capturado no meio do filme. Sempre rola isso, né? Ele quase morre e se ferra,
mas aí dá aquela reviravolta Isso. com uma mulher maravilhosa. E como 007 só tem vilão megalomaníaco, né, os capangas do Goldfinger prendem o James numa mesa, né, pra ele ser cortado por um laser. Dá pra dar um tiro no James? lembro dessa Vou dar cena uma dica pros maravilhosa. capangas, matem o James Bond, não fiquem inventando. É aquele típico momento em que dá uma agonia de ver a morte cada vez mais perto, mas infelizmente o protagonista se salva na base do blá 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 da lábia e engana o vilão. You are quite right, Mr. Bond. You are worth more to me alive. Curiosamente, esse momento foi homenageado até por outro filme desse espião, numa cena em que ele salva por pouco a personagem da Halle Berry em Um Novo Dia para Morrer. E se não bastasse impedir o raio laser de atravessar a cabeça da Bond Girl, o herói logo em seguida escapa outra vez de ser fatiado no meio de uma briga. E também não dá pra esquecer de outro agente secreto com o corpo fechado, que é o Ethan Hunt do Missão Impossível. Dá pra perder as contas de quantas vezes esse personagem escapa de uma furada em cada filme que ele faz, mas algumas cenas conseguem ser mais memoráveis. Dá uma olhada nisso aí. Ó, no primeiro filme, todo mundo conhece a famosa cena da corda, né? Em que o Ethan fica a centímetros de cair do chão e toca aquela música maneiríssima. Mas essa enrascada aí é até leve perto das outras. Outro momento que merece a lembrança é a luta no final de Missão Impossível 2, naquela que ficou conhecida como a cena da faca. Pra quem não tá familiarizado, o protagonista começa a tretar com o vilão na praia e se não fosse o reflexo na medida, ele levaria uma senhora facada no olho. Também vale lembrar que em Protocolo Fantasma, o Ethan quase cai do maior prédio do mundo quando dá pau na luva da escalada. Ele tá lá usando e o gadget deixa ele na mão. Na mão, entendeu? Já em Nação Secreta, ele quase parte dessa pra uma melhor ao se pendurar no avião em pleno voo, mas felizmente o Bendy consegue abrir a porta bem a tempo. E o interessante é que essa cena ele ficou pra fora do avião de verdade. E no mesmo filme o protagonista quase morre afogado num tanque de água gigante, mas ele é salvo nos últimos segundos. Essa cena também é porque assim, essas saídas parece meio bobo quando a gente tá falando aqui, porque a gente tá falando de várias coisas que sim, são esses Deus Ex Machina, né? Essas coisas que vêm do nada e resolvem a situação. Mas no filme é bem encaixado, tem como usar isso de um jeito que não fica artificial. Ó, e o interessante é que até mesmo essa cena, o maluco do Tom Cruise quis fazer da forma mais realista possível e treinou pra ficar incríveis 6 minutos debaixo d'água. Exatamente, o ator, louco. milionário, Absurdo. rico pra foi lá e falou, eu vou ficar 6 minutos debaixo d'água pra fazer a cena e ele ficou 6 minutos debaixo d'água. É só jogar uns bonecos. umas notas de dólar no fundo da piscina. Falando em personagens salvos nos acréscimos, no finalmente, o Frodo em Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel, também teve essa felicidade. Ó, pra quem não lembra, o protagonista quase passa dessa pra melhor quando é ferido por um dos espectros do anel, aqueles seres lá que ficam atrás do anel o tempo todo. Depois do incidente, a Arwen se oferece para levar o Hobbit até o pai dela, mas no caminho ela é perseguida pelos espectros enquanto ele fica se definhando. No! Frodo, don't give in! Not now! Mas então ela usa o encantamento do rio pra mandar os góticos embora, ela toca um Simple Plan, os caras ficam muito emocionados, e aí ela consegue levar o Frodo nos últimos momentos pra ser curado. E no mesmo filme, o personagem consegue deixar o espectador tenso outra vez, galera, quando é supostamente ferido pelo Troll com uma lança bem no peito, Roland. O momento rende a maior pausa dramática, e ele faz várias caras e bocas, como se estivesse mesmo, né, batendo as botas, né, tipo, ai, foi ferido, ai, foi ferido. E é exatamente o que teria acontecido se não fosse o colete de mitril, que é um dos materiais mais resistentes da Terra. Média. O Frodo também comprova que tem o Santo Forte em O Retorno do Rei, quando o anel é destruído e ele fica cercado pela lava, cara. Você lembra dessa cena no vulcão com o Sam? Lembro, devia dar um calor. It's done. Yes, Mr. Frodo. It's over now. Mas então, o Gandalf e as águias aparecem para salvar os dois no tempo perfeito, antes deles tostarem naquele calor infernal.
E essas escapadas aí na medida certa também acontecem nas comédias, como a gente pode ver, por exemplo, em Todo Mundo Quase Morto, do grande Edgar Wright. O filme faz uma sátira ao gênero de zumbi consagrado pelo George Romero, então o Apocalipse ele é acompanhado por um humor bem nonsense, cara. Esse é um dos filmes de humor, acho mais legais do E Edgar faz Wright. parte da trilogia, né? A trilogia Cornetto. Tem outros dois filmes, é um Apocalipse pelos alienígenas, um caso policial e um Apocalipse zumbi. No final, os sobreviventes ficam encurralados por centenas de mortos-vivos e parece ser o fim da linha pra eles, mas o exército britânico surge do nada e mata a zumbizada toda. É o famoso Deus Ex Machina. O acontecimento é uma clara tiração de sarro a esses Deus Ex Machina, que são essas coisas que acontecem nos filmes de repente, assim que ninguém tem controle, que muda a história. São soluções muito simples, né? Tipo, Isso, mirabolantes. exatamente. Veio um meteoro, era tudo um sonho, sei lá, essas coisas que você inventa no seu teatrinho da escola. Mas como nem toda enrascada é uma situação de vida ou morte, vale a lembrança aqui pra Eurotrip Passaporte para a Confusão. Um dos filmes besteróis que eu mais gosto, inclusive. Scusi. No filme, o protagonista viaja pela Europa com os amigos em busca da crush alemã e que acontecem várias confusões, como diria o narrador da Sessão da Tarde. É um filme louco. Várias confusões. Na Sessão da Tarde, eles viviam se metendo em confusão. Só que ela é pura encrenca e vai transformar a noite do cara numa grande confusão. E a maior delas acontece quando o grupo perde quase todo o dinheiro e os passaportes, além deles irem parar na Bratislava por engano. O lugar se mostra aquele típico cenário de filme pós-apocalíptico, com direito a um cachorro carregando uma mão humana. Mas graças a outro Deus Ex Machina absurdo, eles descobrem que eles podem fazer o que eles quiserem nessa cidade com míseros $2 por causa da taxa de câmbio da Bratislava. É um país tão Eu acho que é uma- $2 Eu valem acho que é 5 uma zoeira bilhões. com o leste europeu, mas tudo bem. Nico. You see this? I quit. I opened my own hotel. E como a gente tá falando de comédia, é impossível esquecer de Curtindo a Vida Doidado com a clássica cena da corrida pela vizinhança. Hi, how you doing? Ferris Bueller. Essa cena, inclusive, foi homenageada recentemente em Homem-Aranha de Volta ao Lar, né? Com ele correndo e aí aparece a cena na televisão. E depois de curtir o dia todo, o Ferris precisa voltar pra casa antes dos pais, né? Antes deles descobrirem que ele faltou à escola. E aí começa uma corrida insana entre ele, a irmã, o pai e o diretor, Ronnie. E o protagonista até chega a tempo, mas é pego na hora H pelo diretor que ameaça fazer ele repetir de ano na escola. E logo, quando a coisa toda tava perdida pro Ferris, a irmã, Jenny, se redime e salva ele de ser descoberto pelos pais. Thank God you're all right. You know we've been worried sick about you. E galera, espero que vocês tenham gostado desse episódio e até a próxima. E olha só, acabou juntinho com o episódio de Pipoca na medida, eu gostei, ó. Tia, solta o controle e vem.